18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Começa mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, segunda-feira, hein? Começando aí mais uma semana com você. Mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, dia 9 de novembro de 2020. E vamos juntos, hein? Mais uma vez, mais um dia até às 7 da noite com a notícia e informação em mais uma edição no programa 18 horas. Aqui nos estúdios, Ari Guedes no comando técnico, Karim Leão e Carlos Júnior na apresentação. Wellington Trovão, lá no aplicativo Humano, transmitindo, né, para todo o Brasil, via internet, ao vivo e a cores, mais uma edição do programa 18 horas. Segundou, hein, Karime? Segundou, muito que bem. Sim. Seja bem-vindo, você que sintoniza a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos, sim, até às 7 da noite no programa 18 horas. Boa noite especial, é claro, para a galera do aplicativo Humano que nos assiste aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Mix. Se você quiser conferir também, pode acessar lá no 18horas.com.br o programa na íntegra. Temos também o nosso canal no YouTube. Vai lá e encontra a gente. Com certeza. Mandar um alô especial aí, um salve também para a equipe de jornalistas, né, que produz o programa 18 horas todos os dias para você que está em 100,7 e também para a equipe da Mix FM. Vamos juntos? São 6 horas e 2 minutos em Manaus, começando mais uma edição do 18 horas e hoje nós começamos assim com uma notícia boa, uma notícia otimista, né? Que é sobre aí a vacinação contra a Covid-19. Isso porque as farmacêuticas Pfizer e a BioNTech anunciaram hoje que a vacina experimental contra a Covid-19 mostrou ser 90% eficaz na prevenção da doença com base em dados iniciais de um estudo amplo, hein? Exatamente. As farmacêuticas são as primeiras a comprovarem a eficácia do imunizador para a doença, que já matou mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Esta eficácia de proteção ao vírus foi alcançada 7 dias depois da segunda dose da vacina e 28 dias depois da primeira. Isso segundo o grupo americano Pfizer, em comunicado conjunto com a empresa alemã BioNTech. Olha só, mais aí, olha o seguinte, horas depois, do anúncio de que a vacina da Pfizer é 90% eficaz, a Rússia afirmou que a vacina Sputnik 5, lembra da Sputnik 5? Também tem mais, inclusive, de 90% de eficácia contra o novo coronavírus. Em comunicado, o Ministério da Saúde russo não disponibilizou nenhum estudo que comprove a proteção da vacina. Tem esse detalhe aí, né, Karine? Tem que comprovar, né? Não basta falar. Pois é, a taxa de eficácia representa o quê, né, gente? Quantas pessoas receberam a vacina e não ficaram doentes. Ou seja, uma taxa de 90% significa que a cada 10 pessoas vacinadas, 9 não ficaram doentes. E hoje também o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que o estado vai receber as 120 mil primeiras doses da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo aquele laboratório chinês, o Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Exatamente. No final de outubro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a importação de 6 milhões do imunizante. Agora são 6 horas e 4 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você que está ligado em 100,7, que está aqui conosco no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, nessa segunda-feira, começando super bem, mais uma semana. Vamos com mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Tropas federais da Polícia Militar e da Polícia Civil vão trabalhar no próximo domingo no primeiro turno das eleições municipais. Bom, vamos saber aí sobre o efetivo que vai estar aí nas ruas para garantir uma eleição tranquila e também a segurança do eleitor agora na reportagem de Cíntia Blink. Policiais estarão próximos das zonas eleitorais neste domingo. O objetivo é fazer a segurança dos que vão votar neste primeiro turno e impedir os chamados crimes eleitorais.
Dos 62 municípios do Amazonas, mais da metade, incluindo Manaus, vão ter tropas federais e um efetivo de 1.700 policiais militares também vão atuar, segundo a assessoria do governo do Amazonas. O apoio da Força Federal vai servir para livrar os eleitores da influência de facções criminosas na hora de escolher para quem vai dar o voto. Foi o que defendeu a juíza da primeira zona eleitoral, Margarete Rose Cruz. Por isso, ela votou favorável para que as forças federais atuem em alguns bairros de Manaus, para onde o governo do estado não disponibilizou pessoal. Conforme a assessoria do governo, a Polícia Civil vai atuar neste primeiro turno. Serão cerca de 855 policiais civis na capital e nos 61 municípios do interior, mais ou menos 100 policiais irão reforçar a segurança, exercendo as atividades de polícia judiciária. Além disso, segundo o Departamento de Polícia Metropolitana, na capital será montada uma operação com cerca de 350 policiais no dia 15 e eles vão trabalhar com base na legislação eleitoral. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, todo mundo sabe que os candidatos não podem comprar votos, né? Isso é bem claro, né? Para conseguir aí a vaga de prefeito, de vice-prefeito ou mesmo de vereador. Mas é preciso lembrar que essa compra nem sempre é feita com dinheiro, no cash. Há outros meios. E a lei, Carlão, prevê essas outras formas ilícitas pelas quais os candidatos podem aumentar o número de votos. Mas a punição é severa, viu? Vamos chamar novamente a repórter Cíntia Blink para explicar. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas esclarece que apenas a Justiça Eleitoral pode transportar e disponibilizar comida para os eleitores no dia da votação. Essa regra, assim como outras impostas pelas leis, serve para evitar um crime eleitoral. Quem explica melhor é o advogado especialista em direito eleitoral, Almir Albuquerque. Porque muitas das vezes as pessoas acabam aproveitando dessa desculpa, somente nos locais de difícil acesso para as zonas, para as sessões eleitorais, acabam, entre aspas, oferecendo a carona, o transporte, e durante esse percurso as pessoas são assediadas, são abordadas com o fim de votar no candidato de preferência do condutor do veículo, do transporte. Então é uma das condutas mais recorrentes no dia da eleição, em que é extremamente combatida pela Justiça Eleitoral. Quer dizer, a compra de voto não se limita à oferta de dinheiro, mas pode ser feita por meio de outros recursos e às vezes até uma promessa, como um cargo público para o eleitor quando o candidato for eleito. É por isso que os que estão na disputa por uma vaga para prefeito, vice-prefeito ou vereador devem prestar muita atenção no que dizem, para não protagonizarem um crime eleitoral antes mesmo de estarem aptos para assumirem um mandato. O TRE Amazonas avisa que um candidato que for pego comprando o voto, seja como for que a compra se estabeleceu, com dinheiro ou não, pode ter o registro cassado. E caso o candidato já esteja empossado, pode perder o diploma e ainda fica em risco de pagar uma multa, segundo a regra prevista na Lei das Eleições e no Código Eleitoral. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e essa semana o assunto em pauta vai ser eleição 2020, com toda certeza, né? Escuta essa aí, dos 62 municípios do Amazonas, apenas 22 cidades têm candidaturas encabeçadas por mulheres, o que representa 36% de participação feminina para as prefeituras em todo o estado. As cidades de Presidente Figueiredo e Urucará são as únicas com mais de uma chapa feminina nestas eleições, embora sejam composições mistas. Agora é em Iranduba que a pedagoga Graça Lopes, do MDB, concorre à vaga de prefeita com chapa 100% feminina. Já em Maraã, Vera Rodrigues, do PSD, e Maria Marques, do PSDB, brigam pelo posto de prefeito e vice. Ambas são professoras e concorrem, entretanto, com outras 5 chapas formadas por homens. E de acordo aí com dados do Tribunal Superior Eleitoral, das 24
4 candidaturas femininas para as prefeituras do Amazonas, somente 2 foram indeferidas, né? A de Sansurai Xavier, do PSD, com recurso em Anuri, e a de Ecília Cabral, do Avante, lá em Jutaí. Enquanto isso, a candidatura de Janete Lobo, do PSD, no município de Careiro, está pendente de julgamento. E recentemente, Carlão, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Barroso, declarou entre os desafios para as mulheres na política está a superação de uma postura extremamente sexista na sociedade. Agora são 6h11. Boa noite para você na sintonia certa, hein? Vamos juntos até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. E vamos continuar falando de eleições, mas agora lá dos Estados Unidos e as suas consequências para a Amazônia. Afinal, a vitória de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos no último sábado foi comemorada por políticos amazonenses nas redes sociais. Karime, isso porque para muitos a vitória do democrata lá nos Estados Unidos vai trazer melhorias para nós aqui na Amazônia, como explica a repórter Nathalie Moraes. A vitória de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos foi comemorada por políticos amazonenses nas redes sociais. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, foi um dos primeiros a publicar uma mensagem sobre o triunfo do democrata e disse representar o fim da opressão. Referindo-se à postura de Donald Trump, Arthur afirma que a vitória de Biden reafirma o compromisso dos Estados Unidos da América com a democracia. Para o prefeito, a eleição do democrata também representa mais apoio à Amazônia. Trump ignorava a Amazônia, não a respeitava os nossos índios, as nossas populações tradicionais. Biden já anunciou o seu interesse, inclusive de início, antes de qualquer outra providência, entregar 20 bilhões de dólares para o governo brasileiro trabalhar melhor a preservação da Amazônia. A bandeira brasileira sempre será a nossa marca. A Amazônia é brasileira, mas ela interessa ao mundo. Ela interessa a quem quer menos aquecimento global. Por isso, eu estou feliz, muito feliz. Venceu a democracia e perdeu a barbárie. O senador Eduardo Braga, por outro lado, foi mais ameno em suas palavras. No Twitter, o político pediu que a vitória de Biden marque o início de um tempo de mais tolerância, de menos ódio, radicalismo pelo mundo e que os laços entre o Brasil e os Estados Unidos da América tenham como único compromisso o interesse dos brasileiros. Mais radical, o deputado estadual Serafim Correia disse que a partir de agora o mundo respira mais aliviado com a vitória de Biden. O resultado das eleições americanas deixou o mundo aliviado. O Donald Trump é um maluco e ele, com o poder de fogo que os Estados Unidos têm, colocava em risco a própria humanidade. A vitória do Biden foi a vitória da serenidade, do equilíbrio, de quem quer trazer um novo momento para o mundo, um momento de fraternidade, de colaboração, para que possamos superar problemas que afetam a todos, como é o caso da pandemia, como é o caso das mudanças climáticas, como é o caso das agressões ao meio ambiente. Já o deputado federal Sidney Leite, em uma publicação também no Twitter, parabenizou o novo presidente eleito e desejou um excelente governo. O deputado disse ainda para que o presidente ajude a consolidar a democracia, os valores, o respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente, tendo em vista o papel dos Estados Unidos desempenham no mundo, no clima e também na economia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e no setor empresarial, o clima é de cautela em relação ao resultado da eleição nos Estados Unidos, como explica a repórter Júlia Gomes.
Enquanto que os políticos amazonenses acreditam que a eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos trará benefícios para a Amazônia, principalmente no combate aos crimes ambientais, a indústria amazonense é mais cautelosa. As entidades que representam o setor da indústria preferem ainda não falar sobre o assunto. A Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, informou que ainda é cedo para se posicionar com relação à vitória do democrata e prefere aguardar as colocações de Joe Biden com relação ao setor. A FIEAM, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, informou apenas que não irá se pronunciar sobre o assunto no momento. A reportagem também tentou contato com o Centro das Indústrias, mas não teve resposta até o fechamento da matéria. Para o economista Marcos Evangelista, ainda é cedo para posicionamentos com relação ao novo presidente dos Estados Unidos. Na visão do especialista, a relação entre os dois países não deve ter retaliações devido ao apoio do presidente Bolsonaro ao derrotado Donald Trump. Ainda é prematuro nós observarmos aí as tratativas que o novo presidente dos Estados Unidos vai tomar em relação ao Brasil, porque muitas coisas são colocadas em campanha, mas quando assume o cargo, a equipe econômica daquele país vai fazer todas as ponderações, uma vez que o Brasil é um dos principais fornecedores para os Estados Unidos. Acredito que não haverá nenhum tipo de corte ou retaliação por parte do novo presidente. Isso só os dias dirão. Eu acho que nós temos que aguardar para ver o desenrolar dessa história. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público Federal abre investigação sobre situação de abandono no Hospital Estadual de Iranduba. E a ação pretende verificar se as irregularidades, como falta de equipamentos hospitalares e também falta de remédios, além de atraso de salário de trabalhadores constatados em inspeção no ano passado, foram resolvidas. Os detalhes com Odinei Araújo. Atraso de salário de profissionais da saúde, falta de medicamentos e hospital sem ambulância UTI. Estes foram alguns dos problemas identificados pelo Ministério Público Federal no Amazonas durante inspeções realizadas no Hospital Hilda Freire, em Iranduba, em setembro do ano passado. O município foi o primeiro de vários que estão sendo visitados pelo Ministério Público Federal. O objetivo é que os procuradores da República vejam de perto a situação dos municípios da região metropolitana de Manaus em questões como saúde e outros segmentos. Durante as inspeções foram constatadas irregularidades que já são objeto de atuação do Ministério Público e foram acolhidas novas denúncias. Trabalhadores da saúde estavam com salários atrasados, faltavam medicamentos e depósitos apropriados para materiais hospitalares. Também foi constatada a falta de materiais hospitalares básicos como gaze, bisturi, equipamentos de iluminação, bandejas, vacinas e material de limpeza, entre outros. A unidade de saúde enfrenta problemas estruturais, já que nunca foi reformada. O hospital tem 2 centros cirúrgicos, é responsável por 90% dos atendimentos e tem uma lista de espera por cirurgias de centenas de pessoas. A unidade tinha sérios problemas de espaço, além de equipamentos inadequados. Para se ter uma ideia, os freezers que guardavam alimentos dos pacientes estavam enferrujados. O hospital não tinha ambulância UTI e nem protocolo de Manchester, que é aquele sistema de triagem baseado em cores para classificar riscos dos pacientes. O Ministério Público Federal definiu um prazo para que fossem dados esclarecimentos em relação às irregularidades encontradas durante as inspeções. Como já se passou mais de um ano desde a inspeção e as respostas da Secretaria de Saúde do Estado foram insatisfatórias, persistindo pontos que necessitam de esclarecimentos, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para acompanhar se as irregularidades foram sanadas ou não e está cobrando das autoridades competentes informações atualizadas sobre a situação do hospital em Iranduba. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. E médicos que atuaram no Hospital de Combate à Covid-19 em Manaus denunciam falta de pagamento. A unidade foi aberta às pressas em abril, quando o estado estava passando pelo colapso no sistema público de saúde. Ela foi fechada após 3 meses de funcionamento. E empresa terceirizada e governo dizem que os pagamentos estão passando por análise de auditoria. Um grupo de 50 médicos que atuou no Hospital de Combate à Covid-19
do Hospital Newton Lins, aqui em Manaus, denuncia atraso salarial pelo período de trabalho no local. A unidade foi aberta às pressas pelo governo do Amazonas em abril, quando o estado passava por colapso no sistema de saúde e funcionou por 3 meses. Os profissionais que denunciam a falta de pagamento entre clínicos e residentes de cirurgia e ortopedia são terceirizados à empresa Líder Serviços Hospitalares. Eles contam que ainda não receberam até essa segunda-feira, até hoje, dia 9 de novembro, o pagamento referente a diversos plantões trabalhados. Lembrando que a unidade hospitalar encerrou as atividades no dia 16 de julho. Agora são 6h20. Você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bora lá então abrir a playlist do 18 horas de hoje, hein? O 18 horas desta segunda-feira começa com Dua Lipa, né? Dua Lipa que lançou aí o clipe oficial do single Fever, que tem participação da cantora belga, a Angeli. Há mais ou menos uma semana, a faixa do clipe foi lançada. E no clipe as cantoras estão numa balada maravilhosa, é super dançante. Vamos conferir a primeira da playlist de hoje aqui do 18 horas com Fever. Você está ouvindo Mix 18 horas. 6h23 em Manaus. Muito boa noite, hein? Pra você que está ligado aí na 100,7, pra você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos com você, hein? Hoje, segunda-feira, até às 7 da noite, mais uma edição aí do programa 18 horas. E abrimos assim, hein? A primeira da playlist de hoje, a playlist do 18 horas, Dua Lipa and Angeli, a música Fever no melhor Mix do Brasil. Mix. Ok, agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para esta noite e também para a madrugada, ok? Com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é que chove rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 94%. Mix. Bom, agora vamos falar de eleições aí, né? O primeiro turno da eleição é agora, hein? Já no próximo domingo. E tem eleitor preocupado. Por quê? Por que está preocupado? Porque está sem o título de eleitor. E o pior é que não há, hein, mais tempo de providenciar uma segunda via para o tal, né, Karine? Mas calma aí, minha gente, muita calma nessa hora, nem tudo está perdido. Você ainda pode votar no dia 15 e a repórter Cíntia Blink explica para você como pode. Há 6 dias para a eleição e você não sabe onde está o título de eleitor. Além disso, perdeu o prazo que foi até a última quinta-feira para providenciar a segunda via do documento. Tenha calma, nem tudo está perdido. Nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral explica que há 2 opções. A primeira é para quem sabe o local de votação e a sessão exata em que costuma votar. Nesse caso é bem simples, basta levar a identidade que vai conseguir votar. Agora, quem não tem as informações suficientes para acertar a sala em que deve votar ou perdeu, além do título, a carteira de identidade, a solução é igualmente simples. Como orienta o TSE, basta baixar o aplicativo chamado e-Título pelo seu celular. Tem disponível para o sistema Android e para o iOS. Então é só preencher as informações. Não precisa saber o número do título de eleitor de cabeça, mas tem que fornecer o número do CPF. O aplicativo, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, apresenta a foto do eleitor e todas as informações que precisa saber para acertar o local da votação. E o documento digital pode ser apresentado como um documento oficial na hora de votar. Essa função só está ativa para aqueles que fizeram cadastramento biométrico. E o e-Título também apresenta outras opções. É possível emitir as certidões de quitação eleitoral, pode ser usado para quem está fora do domicílio eleitoral para justificar a ausência, até por conta da geolocalização, e também para justificar a ausência de quem está doente no dia do pleito. Cíntia Blink, para o 18 horas.
Bom, e o prefeito Arthur Neto deve sancionar ainda hoje a gratuidade do transporte público no dia 15 de novembro, dia das eleições aí. E no dia 29, no caso de segundo turno. Se houver segundo turno, tem ônibus grátis também. A proposta foi aprovada nesta manhã pela Câmara Municipal de Manaus. E o prefeito afirmou ter conversado com empresários e autoridades para que sejam evitadas as aglomerações nos ônibus nos dias, em que houver a gratuidade. Bom, vale lembrar aí, que no dia 30 de julho, o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 Eleitoral enviou para o prefeito o pedido de gratuidade no transporte coletivo para as eleições municipais deste ano. A proposta foi encampada pelo prefeito e agora, após a aprovação dos vereadores, vai ser efetivada com a sanção do prefeito. Você está ouvindo 18 horas. E a Justiça do Amazonas dá um prazo de 45 dias para a Secretaria de Educação do Estado nomear 888 aprovados em concurso público, que foi realizado no ano de 2018. E em caso de descumprimento da decisão judicial, a Secretaria recebe uma multa aí de R$1.000 por dia. Detalhe, como explica aí a repórter Nathalie Moraes. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas conseguiu uma decisão judicial que obriga a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, a nomear em até 45 dias 888 aprovados no concurso público do ano de 2018. Passados mais de 19 meses da homologação do resultado do concurso, apenas os aprovados para os cargos de professores e pedagogos haviam sido nomeados. Caso haja descumprimento à decisão, a multa diária para a SEDUC é de R$1.000. Entre os profissionais beneficiados com esta decisão estão assistentes sociais, bibliotecários, contadores, engenheiros estatísticos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, além das merendeiras e assistentes técnicos. Na ação judicial, o defensor público Rafael Barbosa argumentou que, embora a SEDUC afirme que a lei complementar traga óbice legal para as nomeações, a legislação contém inúmeras exceções com relação à vedação de admissão de contratação de pessoal. Na decisão do juiz Ronier Frank Torres Stone, afirma que a legislação sobre responsabilidade fiscal não pode ser considerada óbice para a nomeação dos aprovados dentro do número de vagas ofertados no concurso. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Defensoria Pública, a Defensoria do Amazonas, quer mudar o nome da Black Friday aqui no estado. Uma recomendação enviada para as entidades do comércio pede que o termo seja substituído por Semana Promocional, para se referir à temporada de preços baixos que tradicionalmente acontece em novembro. Bom, segundo os defensores que assinam a recomendação, a medida visa aí o respeito às comunidades afrodescendentes. Mas as entidades comerciais já se posicionaram com relação ao pedido. Vamos conferir os detalhes com Júlia Gomes. A recomendação é assinada pelos defensores públicos Cristiano Pinheiro e Leonardo Aguiar e foi direcionada à Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus e Associação Comercial do Amazonas. Para os defensores, o termo Black Friday, que em português significa Sexta-feira Preta, tem o contexto histórico de relacionar produtos com descontos e o preto como se a cor significasse algo com valor diminuído e que a palavra preto, independentemente da língua, é utilizada de forma pejorativa. Por isso, a sugestão da mudança para a semana promocional. O defensor Cristiano Pinheiro diz que o intuito da recomendação é proteger eventuais comunidades afrodescendentes que possam se sentir ofendidas com o termo atualmente usado. Ele explica ainda que existe uma dúvida científica com relação à origem do termo. Alguns estudiosos dizem que o termo tem conotação racista, outros dizem que não. O interessante é que a sociedade evolui, a civilização evolui e hoje o comércio de um modo geral e as grandes empresas, as grandes marcas, elas são promotoras de mudança e de mudança comportamental.
a relação de consumo mudou. Os clientes que procuram determinadas empresas esperam que as empresas se posicionem sobre determinado assunto, porque essas empresas são formadoras de opinião. Para o defensor público, as empresas precisam atuar de forma politicamente correta e com uma linguagem inclusiva. Até mesmo para que possam agregar um número maior de clientes, de seguidores, de compradores de seus produtos, propondo uma nova linguagem ao comércio. Uma linguagem que alcance a todos e que não possa ser ofensiva de algum modo a qualquer comunidade ou grupo social. A Associação Comercial do Amazonas emitiu nota confirmando o recebimento do ofício da Defensoria Pública do Estado com a recomendação e preparou um ofício-resposta para ser encaminhado nesta segunda-feira ao órgão. Em nota, a associação informa que compreende, em parte, as argumentações da Defensoria Pública, porque também não compactua com discriminações de qualquer natureza, mas reforça que não existe absolutamente qualquer fonte histórica primária que relacione o termo Black Friday ao tráfico de escravos e que a cor preta esteja ligada a preços baixos ou produtos desvalorizados, ou ainda sobre o uso da expressão Sexta-feira Negra como alusiva a eventos catastróficos ou ruins, e que, portanto, não há nenhuma intenção da ACA em apoiar tal mudança de nome. Os seus associados já estão utilizando da marca e qualquer que seja a alteração poderá causar prejuízos à imagem e às vendas em um momento muito delicado da economia devido à pandemia da Covid-19. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, criou uma força-tarefa para atuar nas investigações sobre conflitos entre ribeirinhos, indígenas e policiais na região do Rio Abacaxis e da terra indígena Coatá Laranjal, nos municípios de Borba e Nova Olinda do Norte, ocorridos em agosto deste ano aqui no Amazonas. Os trabalhos da força-tarefa devem durar até outubro do ano de 2021. E segundo a Procuradoria da República no Amazonas, o grupo vai investigar se houve violação aos direitos fundamentais dos povos indígenas e comunidades tradicionais da região na operação deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, supostamente para coibir o tráfico de drogas no local. Augusto Aras designou 8 procuradores regionais da República para atuarem junto a outros 2 em 19 processos, incluindo inquéritos e representações vindos de denúncias sobre a operação que resultou na morte de 2 policiais. A criação do grupo atendeu a pedido das câmaras criminais e de populações indígenas e comunidades do Ministério Público Federal, feito em setembro deste ano. A Procuradoria-Geral da República afirma que, em apuração inicial, foram coletados relatos de graves abusos de direitos cometidos durante e depois da operação policial na região. Alertam também que fatos recentes indicam o risco iminente de morte de testemunhas chaves, de execuções e torturas no local, assim como de outras violações em andamento. Você está ouvindo 18 horas. Bem, são 6 horas e 35 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. A notícia e informação para você, mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite. E agora nós vamos com a segunda, da playlist, a playlist do 18 horas. E na segunda, da playlist de hoje, do 18 horas, vamos ouvir aí a parceria do DJ Snatch com o grupo Black Soul. Carlão, então vamos ouvir a Burning Up. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 40 minutos em Manaus. Mais uma vez aí, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. A segunda, hein? Você curtiu a segunda de hoje? Foi Thousand Guys from Athens. Burn Up foi a música, hein? Agora são 6 horas e 41 minutos. Boa noite para você aí no melhor mix do Brasil. Mix. Agora nós vamos conferir, a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo.
Segundo informações do Climatempo, a previsão de amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva, 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 46% e 92%. Ainda 6h41, boa noite. Mix. Bom, e agora uma notícia, né, ruim aí para o bolso, né, para o nosso bolso aí do amazonense. É que desde o último sábado, os amazonenses tiveram mais um reajuste no preço do gás de cozinha, para incluir aí, né, uma despesinha a mais aí nas despesas. Pois é, não tá fácil não, viu? Fácil, e com estes, já são mais de 5 aumentos só este ano. Desde o mês de julho foi registrada uma alta por mês. Pelo menos uma alta por mês foi registrado aí desde o mês de julho, como explica a repórter Nathalie Moraes. Segundo o Sindigás Amazonas, Sindicato dos Servidores de Gás, o botijão de gás de 13 quilos custa hoje, em média, aqui no estado, de R$ 65 a R$ 85. Com o novo reajuste anunciado pela Petrobras em 5%, o botijão de 13 quilos pode sofrer um aumento de R$ 2 a R$ 5 no repasse aos consumidores pelas revendedoras. Os preços do gás de cozinha subiram mais do que a inflação geral. Em outubro, o botijão aumentou no país 2,7%, enquanto o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, o IPCA, avançou em 0,94%. Neste ano, o botijão já acumula um avanço de 5,47%. Segundo o representante do Sindigás, Walter Clides Cruz, esses reajustes estão acontecendo desde o mês de maio. A Petrobras está passando reajuste desde final de maio, certo? Então, sim, de final de maio até esse último agora, dia 4 de novembro, foi quase 50% de aumento. Então, muitos desses aumentos a gente não passou para a população, né? Não passou para o consumidor. E, infelizmente, chegou no limite que a gente tem que passar esse aumento. A Petrobras segue uma política de preços que acompanha o mercado internacional. No exterior, subiram muito nos últimos 3 meses o preço do gás. Outra questão é que o Brasil importa o gás GNP consumido internamente. Com o aumento da demanda durante a pandemia, foi necessário aumentar as importações. Aqueles que estão comprando já com preço novo, eles vão começar já a passar o preço novo. Então, de hoje em diante, os preços devem estar sendo alterados já. Em nota, a Petrobras confirmou esse aumento em 5% e informou que no acumulado do ano houve um aumento de 16,1% no preço médio do gás de cozinha. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, apagão no Amapá chega ao 7º dia com falhas em rodízio de energia, hein? Apesar aí da previsão de fornecimento de luz por 6 horas, há regiões onde a energia voltou por apenas 2 horas. Subestação incendiada voltou a operar apenas com um transformador em conjunto com hidrelétrica. A situação só deve ser normalizada aí, né? Todo esse problema no fim de semana. Pois é, Carlão, e o apagão lá no Amapá chega ao 7º dia hoje, segunda-feira. Parte do fornecimento de energia em 13 dos 16 municípios do estado foi retomada no sábado, agora dia 7. E o governo estabeleceu um rodízio de fornecimento de luz com duração de 6 horas por regiões. A solução provisória é alvo de reclamações e muitas críticas dos moradores que apontam descumprimento do cronograma. E com apenas 65% do sistema elétrico restabelecido, a Companhia Elétrica do Amapá, CEA, fixou rodízio para que o estado todo fosse contemplado, né? Porém, há locais onde a energia voltou por apenas 2 horas. Quase 90% da população do Amapá, o equivalente a 765 mil pessoas, ficou sem energia elétrica na última terça-feira, dia 3, quando o incêndio atingiu a principal subestação do estado. Bom, e com a falta, né, de eletricidade, houve problemas aí no fornecimento de água também, água potável, e também problemas nas telecomunicações, além de filas, né, filas enormes nos postos de combustíveis e o prejuízo total aí ao comércio. 18 horas. E a Prefeitura de Manaus vai precisar fazer concurso
concurso público para substituir servidores temporários e também os seletistas. A medida surgiu a partir da assinatura de um termo de ajustamento de gestão que foi intermediado pela Defensoria Pública do Estado. Mas a substituição dos servidores vai ser para aqueles com até 10 anos de serviço na Prefeitura de Manaus. Com isso, cerca de 5.000 servidores serão mantidos no quadro da Prefeitura, como explica a repórter Júlia Gomes. Com a intermediação da Defensoria Pública do Estado, a Prefeitura de Manaus celebrou um termo de ajustamento de gestão para que o município substitua servidores contratados sob o regime de direito administrativo temporário e seletistas com até 10 anos de serviço por aprovados em concurso público. O defensor público Rafael Barbosa, que é responsável pela Defensoria Especializada em Atendimentos de Interesse Coletivo, explica que o propósito da assinatura do TAG está diretamente relacionado à forma que o município tem para contratar servidores para desempenhar as funções dos serviços públicos inerentes a Manaus. Nós temos um histórico de contratações precárias, são chamados RDAs, e a Defensoria, embora compreenda a situação da maioria deles, entende também que o acesso aos cargos públicos, ele se dá mediante concurso. E esse concurso, obviamente, tem por objetivo selecionar os mais capacitados. E com isso ganha não só o município, que tem os melhores servidores, escolhidos por concurso, mas também a população que se beneficiará desses serviços. Além da Prefeitura e a Defensoria, o termo também conta com a participação do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas e a Procuradoria-Geral do município. A Prefeitura tem 9 meses para publicar edital do novo concurso, que deve conter o mesmo número de vagas de servidores temporários e seletistas desligados. Nos últimos anos isso não aconteceu e a Defensoria está agora, juntamente com os órgãos signatários, cobrando do município que estabeleça os procedimentos e as datas que lá estão e possa, no futuro próximo, ter esse concurso e ocupar essas vagas com os selecionados. Ainda segundo o defensor público Rafael Barbosa, a assinatura do termo beneficia 5.000 servidores temporários e seletistas da Prefeitura que estão trabalhando há mais de 10 anos e serão mantidos no quadro do município. A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Manaus para saber com relação ao quadro de cargos e a quantidade de vagas que devem ser ofertadas, mas até o fechamento da matéria não teve resposta. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Bom, e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas economiza 6 milhões de reais com a implantação do Sistema Administrativo Digital, isso em apenas 2 anos. É que o sistema garantiu ao órgão agilidade, produtividade e redução de custos. Vamos conferir o que disse o presidente da TCE, o conselheiro Mário de Mello. A opção pela continuidade da autorização do SEI na Corte de Contas está pautada, sobretudo, nos princípios relevantes para essa instituição. Entre elas, a transparência administrativa, a inovação, especialmente a economia do dinheiro público. O SEI proporcionou diversos benefícios, Entre isso, uma economia de quase 6 milhões em uso de papel. Além de tudo, o contexto ambiental, Que o nosso tribunal, como vocês sabem, é um tribunal verde, e isso foi muito importante para essa meta, essa política que é a nossa gestão de preservar o meio ambiente. Você está ouvindo 18 horas. E o estado do Amazonas tem quase 20 mil casos ativos de Covid-19 em monitoramento, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. Em todo o estado, mais de 165 mil pessoas contraíram a doença. Olha só em outubro houve um aumento de 117% em relação a setembro, hein? Isso significa, olha só, que a chance de alguém estar perto de outra pessoa com o vírus aumentou ainda mais. Os detalhes com Odinei Araújo. No mês
de outubro, 780 pessoas foram internadas por Covid-19 em Manaus, 117% a mais que em setembro, quando o número de pessoas internadas foi de 359. No final de outubro, o Hospital Delfim Aziz, referência no tratamento da Covid, voltou a ter quase 100% de leitos de UTI ocupados. O número se aproximou do pico de internações que o hospital chegou a registrar durante a pior fase da pandemia, em abril e maio. Além disso, nos últimos 3 meses foram quase 600 mortos por Covid-19, conforme o pesquisador Gésen Orellana. Somente em outubro, o número de mortes cresceu 22%. Foram 232 mortes no mês passado e 189 óbitos em setembro. A Fundação de Vigilância em Saúde diz que o aumento de hospitalizações reflete no aumento de mortes e que 30% das pessoas hospitalizadas morrem. Segundo o governo do estado, o número de pessoas com diagnóstico de Covid-19 em monitoramento no Amazonas subiu para 19.672. Em todo o estado, 165.664 pessoas contraíram a doença. Isso significa que a chance de alguém estar perto de outra pessoa com o vírus aumentou. O infectologista Antônio Magela diz que as medidas de proteção precisam ser intensificadas. É importante que as pessoas tenham muito cuidado com a higiene dessas máscaras, né? Não tocar a superfície externa da máscara com as mãos, porque além de contaminar a máscara, pode também contaminar as mãos. Não colocar a máscara no cabelo, como eu já vi pessoas com a máscara no cabelo, no queixo. Já vi pessoas com a máscara em que o nariz está de fora da máscara, a máscara cobrindo somente a boca. Então, ou seja, as pessoas têm que observar os critérios de uso para que a máscara possa realmente ser um fator de proteção. O número de mortos pela Covid-19 no Amazonas hoje passa dos 4.600. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? Agora são 6 horas e 52 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Nós vamos aí agora com a terceira, né? Vamos fechar a playlist do 18 horas de hoje e nós vamos aí de Miley Cyrus e também a cantora Stevie Nicks, direto dos anos 80. Elas lançaram aí no dia 6 desse mês uma parceria super bacana, hein? Uma parceria legal. A música Edge of Midnight. Pois é, esse é um remix, né? E tem a junção entre as músicas Edge of 17, de Steve, com Midnight Sky, da Miley. Mas agora, encerrando a playlist de hoje aqui do 18 horas, vamos de Midnight Sky. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h57, Miley Cyrus, Midnight Sky. Foi a terceira, hein? Fechou a playlist do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19, né? Aqui no nosso estado, aqui no Amazonas e no Brasil, com Karine Leão. E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta segunda-feira, traz o registro de 305 novos casos da doença, totalizando para 165.969 o número de casos confirmados no estado, totalizando então para 165.969 o número de casos confirmados no estado do Amazonas. 385 pacientes seguem internados, sendo que 224 em leitos clínicos e outros 160 em UTI. Foram confirmadas 19 mortes por Covid-19, elevando para 4.644 o total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas. E no Brasil, segundo o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o Brasil tem hoje 162.397 mortes por coronavírus confirmadas até 1 da tarde desta segunda-feira. O total de 162.397 mortes confirmadas. O país soma hoje 5.664.754 casos confirmados da doença. E segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil soma 5.064.344 pessoas recuperadas
da doença. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, notícias desta segunda-feira trazem esperança contra a pandemia. A Pfizer afirmou que seu imunizante previu mais de 90% das infecções da doença em quem o recebeu. O governo brasileiro voltou à mesa para negociar a compra da vacina da Pfizer. As primeiras doses da Coronavac chegam ao país em 20 de novembro. De acordo com o Instituto Butantan, o primeiro lote será composto por 120 mil doses. Imunizante da Novavax ganhou aí aval para aprovação rápida nos Estados Unidos. Segundo autoridades russas, vacina do país tem mais de 90% de eficácia. Então, o que falta, não é esperança. Esperança, nós estamos aí com muita esperança nessas vacinas. Por isso, é preciso ter agora o quê? Paciência e não sair por aí ajudando o vírus a se propagar. A ciência, mais uma vez, vai ajudar a humanidade a sair de uma situação difícil. Então, máscaras, distanciamento social e fugir das aglomerações ainda é o melhor caminho. 18 horas. Muito bem, são 7 horas em ponto, Carimilhão, e fechamos aí mais uma edição do 18 horas e começando super bem mais uma semana aqui em 100,7. Exatamente, Carlão, uma boa noite pra você, um beijo, obrigada pela companhia. Muito obrigado para você em 100,7. Continue bem, continue aí no melhor mix do Brasil. Segunda-feira, amanhã, terça-feira, a gente volta com você em mais uma edição aí do 18 horas. Uma boa noite, continue bem. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.